Olá, o meu convidado hoje é o Alexander de Oliveira. Se você não consegue ligar o nome à pessoa, é o ex-vereador Alex da Fanuel que está aqui comigo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, querido, você pelo convite, obrigado pela TV Câmara, por abrir esse espaço. Vamos começar um pouco contando sobre a sua trajetória, antes da gente entrar na parte da política, Você é nascido em Jacareí e passa a infância em qual bairro? Fala um pouquinho das lembranças da sua infância. Sou nascido aqui em Jacareí, sou filho da cidade. Eu nasci ali na rua Luiz Simon. Nossa casinha era 225. Hoje já não existe mais ela. Mas fiquei ali na Luiz Simon até os 7 anos de idade, se não me falha a memória. Depois eu me mudei, minha família mudou, era uma casa alugada e minha mãe ganhou, na época, no sorteio na casa lá no SECAP, no Conjunto Habitacional São Benedito. Aí nós nos mudamos para lá, nascemos aqui no centro, mas fomos para lá, para a casa própria que a mamãe tinha conseguido. E de lá fiquei dos meus 7 aos meus 24 anos de idade. Estudei na escola Deli Gaspar Viana, ainda na época da direção do seu Iguatemi. Muitas boas lembranças da braveza dele. E depois de lá, do SECAP, foi quando eu vim morar, na verdade, mudei aqui para o centro, já no início, na fundação da comunidade Fanuel. E é uma família com muitos irmãos? Ou... Nós somos em 6. 6 irmãos? Andréia, Vanderleia, Wanderson, Emerson, eu e a Fabíola. Você é o penúltimo? Sou quase caçula dos homens. O mais velho dos homens é o Wanderson, depois vem meu irmão Emerson. E que tipo de educação os seus pais deram para você, sua mãe? A nossa história é uma história de pessoas simples, de pessoas que sofreram na vida, na dificuldade, mas minha mãe foi uma guerreira, foi um exemplo de mulher, um exemplo de mãe. Minha mãe sempre prezou, para que a gente estudasse, pela nossa educação. Minha mãe sofreu muito com o meu pai, mas sempre guerreou, vendendo salgadinho, muito conhecida na cidade, Dona Margarida Gonçalves de Oliveira. Minha mãe vendia salgadinho na cidade, minha mãe costurou, trabalhou na malharia, na Lavalpa, depois aposentou, ainda muito nova, com problema de saúde, mas continuou tendo que sobreviver. Mas foi meus irmãos, tenho 3 irmãs professoras, foram da rede pública, estadual e municipal. Meu irmão, graças a Deus, também estudado. Hoje eu acho que não está lecionando mais, mas também lecionou, trabalha hoje na Petrobras. Meu irmão Wanderson também já é aposentado. Então todos, graças a Deus, minha mãe lutou muito para que a gente pudesse ter esse olhar de dignidade, de respeito, de correr atrás, porque as referências por parte do meu pai não eram boas, mas a mãe sempre foi uma guerreira. Faz muita falta a minha mãezinha, porque todo mundo que eu encontro, que conhecia minha mãe, eu não conheço uma pessoa que tenha alguma coisa a dizer contra ela, da conduta dela. E foi isso que ela passou pra gente, por 6 filhos, com muito suor, lágrima e esforço, nos educou, correu, lutou pela gente, sempre dando o exemplo da honestidade, de que a pobreza ou as dificuldades da vida não devem interferir ao contrário no nosso caráter, mas pelo contrário, que essas dificuldades, tanto sociais, financeiras, etc., que a gente passa, devem ainda mais fortalecer o nosso caráter para o trabalho, para o estudo. Foi isso que minha mãe... O legado que ela deixou e os exemplos que ela também deixou, que eles marcaram, então, Com certeza. Minha mãe... Olha, irmão, eu não sei nem o que dizer para você, porque minha mãe faz uma falta, já fazem 19 anos que ela morreu, mas faz uma falta hoje que, nossa... não tem jeito. Então, por isso, pelo carinho, pela educação que ela nos deu, pelo cuidado que tinha conosco, Meu pai faleceu, ela nunca mais arranjou outra pessoa, até a gente até fala, mãe e tal, mas
se voltou só para continuar cuidando da gente, sabe? E os dois, seu pai e sua mãe, eram de Jacareí também? Não, meu pai era de São Paulo. Meu pai era de São Paulo. Sua mãe é de Jacareí? Minha mãe, nascida em Jacareí. Isso. E o que você lembra da sua infância, da Jacareí comecinho dos anos 80? Como é que era a cidade que você viveu a fase criança? Ah, rapaz, era paralelepípedo, né? Parquinhos eucalipto gigante. Eu morava ali atrás do parquinho, então a gente pulava o muro e estava dentro do parquinho de eucalipto, né? Lembro das enchentes, né? Graças a Deus a água chegava só até a porta da cozinha de casa, né? Mas lembro de uma cidade não desenvolvida, né? Uma cidade que, na verdade, é uma cidade bem da casa dos interior, né? Com muitas dificuldades, né? Na minha época de infância, um dos temores de todo ano eram as enchentes, né? Região do Jardim Paraíba, ali, Lúcio Malta, né? Aquele pedaço todo. Lembro também, tem as coisas boas, né? Que a gente, quando criança naquela época, brincava muito na rua também, né? Então, era muito gostoso. Eu, assim, falando da infância minha, foi uma época muito boa, que a gente não estava preso na tecnologia, né, naquela coisa. Estava preso em brincar de polícia ladrão, essas coisas eram todas. E a cidade, ainda criança, eu conheci mais aquela região ali, né, Mercadão, né, essa parte mais do centro aqui, né. Não saía, a não ser sair assim. Mamãe levava a gente sempre no final de semana, sempre na casa de uma amiga, ela ia nos bairros distantes, Vila Garcia, né, tinha amigos ali. Eu ia muito ali naquela região ainda chamada Bica do Boi, né, que não tinha nada daquilo que tem hoje, né. Meu tio tinha uma chacrinha ali na Bica do Boi. Então, mas assim, era uma cidade simples do interior, né, vamos dizer assim. E você olhando, você falou que perdeu sua mãe faz quase 20 anos, né? Sim. Tem alguma característica pessoal sua que você tem certeza que herdou da sua mãe, de comportamento ou sei lá? Rapaz, eu acho que eu devo ter. As pessoas falam que eu pareço muito com ela, né? Por isso que eu sou lindo desse jeito, né? Mas eu acho que a perseverança, acho que a garra da mamãe, sabe? Eu tenho com o que eu faço, com o trabalho que eu faço. Eu acho que a minha mãe sempre foi também uma pessoa, por não ter, né, por mais das dificuldades, mas sempre foi uma pessoa muito solícita, né, muito, com um coração muito aberto, né. Eu recordo muito até, minha mãe tinha uma amiga, que era amiga mesmo, da dona Zeolinda, morava ali na Lucimal também. E a dona Zeolinda era daquela igreja, da igreja adventista, né? E ajudou muita gente também. E mamãe saía com ela, mesmo não sendo da igreja, para fazer os trabalhos sociais, entendeu? Eu lembro uma vez que minha mãe comentou que elas foram tipo uma roça, um senhor muito debilitado, tudo sujo, tiveram que banhar, sabe, cuidar de ferido. E minha mãe sempre teve essa disposição também de cuidar. Então acho que eu puxei bastante isso dela. E que tipo de adolescente que você foi? Rebelde. Muito? Um pouco, mas trabalhei, né, estudei, mas Você fala rebelde em que sentido? Infelizmente, com as amizades, né? Eu tive aquele meu tempo de mundo, vamos dizer assim, né? De mundo. Mas eu sempre eu prezei em não entristecer minha mãe, né? Então eu comecei a trabalhar pequeno, ainda criança, com a minha mãe, vendendo laranja na rua, ajudando a vender salgadinho, essas coisas. E depois, meu primeiro trabalho foi aqui no Lava Rápido, Três Poderes ali. Foi ali. Daí, depois dali, uma prima conseguiu um emprego para mim no escritório Resende, de contabilidade. Eu comecei como office boy lá no escritório Resende. Se não me falha a memória, dia 27 de setembro. Não recordo agora o ano. Mas ali, comecei como office boy e cresci ali no escritório, né, junto com o falecido João Pedro Rezende, uma pessoa amabilíssima também, uma família que sempre me respeitou e sempre foram amigos meus até hoje, graças a Deus. E daí ali fiz contabilidade, né, e fui crescendo no escritório. O seu João vendeu
vendeu o escritório para o sobrinho dele e continuei com o Edson Rezende, né, com o Edson Ferreira, depois Edson Ferreira Rezende, até sair e começar a trabalhar por conta, e foi quando daí Deus chamou eu. E você fala da revolta, né, de adolescência, você acha que tem muito a ver também com o que vocês passaram com o seu pai, o problema assim, ou não? Ah, sim. Sempre tem alguma coisa sempre, a ver, né? Sempre com o pai. O pai deu muito dor de cabeça, né? Fez mamãe sofrer muito, né? Então, eu sempre costumo dizer que, assim, as coisas que eu experimentei que não foram boas, eu dizia assim, eu quero fazer de tudo para que minha mãe tenha o melhor. E como naquela época o meu achar de fazer tudo, trabalhar, e não conseguir dar aquilo que eu queria dar para minha mãe, daí isso acabou fazendo eu viver uma vida diferente. E aí passa a sua adolescência, quando é que você recebe, você falou do chamado, né, de criar a comunidade Fanuel, como é que aconteceu tudo isso aí? Na verdade, assim, a gente estava, aquele grupo de amigos que gostava da bagunça e de fazer besteira na vida, daí um dia a gente foi convidado a fazer um retiro pela irmã do Marcos, que fazia parte de um grupo chamado Amor Divino, lá de São José. E a gente não ia fazer retiro, né? Agora, mas daí ela falou assim, não, vai ter bastante mulher lá. Daí eu falei, opa, então esse retiro nós temos que ir. E, na verdade, quando a gente foi, não tinha mulher nenhuma, não sei o povo que estava trabalhando. Só tinha doido, só tinha louco, alcoólatra, drogado, só tinha isso. Mas nós gostou, foi uma farra o retiro, mas nós gostou. E daí a gente começou a ir fazer os retiros, mas para ir para farra. E um dia eu me lembro que a coordenadora, que fugiu o nome dela agora, a gente chegou, e nós éramos mais bagunceiros, no retiro de perseverança já. Daí ela pararam o carro na frente, lá da Casa Kobe, na época, e ela falou assim, ó, quem não quiser fazer o retiro, quem não quiser levar a sério, a gente vai devolver o dinheiro da ficha, e a gente nem pagava, e vai embora agora. E daí eu, bravão, o que quer dizer? Eu vou mostrar para essa mulher que eu posso, que não sei o quê. E foi nesse retiro que, hoje que eu encontrei, depois de muitos anos, hoje assistente social, inclusive, em Santa Branca, a Edna, chegou no retiro e eu tinha brigado com o padre lá e tal. Aí estava lá falando, chegou, Alex, minha vida estava uma loucura. Mas eu cheguei diante de Jesus sacramentado e apresentei minha vida para ele. E, nossa, mudou. E no momento lá do retiro, fui lá na capela da Casa Kobe, ainda era tudo de madeira, né? E falei para Jesus lá na Eucaristia, minha vida está aqui. Mas aquele negócio, não senti nada, não aconteceu nada, né? Não teve nada de extraordinário. E fui. Depois, nesse retiro, foi nos indicado a participar de algum grupo. Foi quando me convidaram para ir no Juvac. E eu comecei a participar do Juvac. Mas ainda ia no Juvac, ia no grupo e continuava ainda... Tudo de jovens, né? Tudo de jovens, vivendo o mundo. Nisso, um belo dia, um irmão, o Cláudio, levou uma palavra do amor de Deus. E então, nesse dia, houve uma manifestação espiritual, vamos dizer assim. Eu ia para um show lá em São José, do Vírus 27, eu era careca nessa época, do Vírus 27. E estava programado uma briga, tudo lá e tal. E quando eu estava saindo, eu me lembro ainda que era no final de ano, então eu tinha levado uns salgadinhos deliciosos da minha mãe. Ninguém faz coxinha como minha mãe. Aí levei e tal, e o pessoal, Alex, você quer? Não, só peguei um pouquinho aqui na mão, daquele jeito bem... E, quando a hora que fui sair, o Cláudio estava na porta da igrejinha do Rosário ali, né? A igreja do Rosário. E a gente saía pela lateral. E o Cláudio, já vai, eu já estou indo. Aí ele era grandão, gordão, assim, ele disse, então, Deus te ama. E eu também. Me deu um beijo no rosto, um abraço, eu achei esquisito. Aí a mulher fez a mesma coisa, eu gostei, né? A noiva dele. Aí, daquele dia em diante, algo diferente começou a acontecer na minha vida. Eu comecei a parar com as baguncinhas, comecei a parar com a vida errada e comecei a caminhar firme na igreja. Nesse tempo, servi a igreja aqui na Paróquia Imaculada Conceição, né? Participava aqui, participei do Juvac, e aí começou
caminhar meu na igreja. E daí para chegar na Fanuel também teve um caminho, né? Teve um caminho, acho que foram uns 6 anos, 7 anos, foi com 23 para 24, na verdade eu ia embora de Jacareí. O Senhor me chamou, eu tinha ido fazer um retiro, né, na verdade uma formação da Evangelização 2000, e na época, que era aquela preparação para a mudança do milênio na igreja e tal, e o Senhor fez um chamado para a vida consagrada. E nisso, lá na Abadia Cisterciense de Claraval. E daí, estou aqui à disposição, né? Daí foi quando eu fui fazer missão. Uns amigos chamaram para pregar na região de Lins, eu fui lá e conheci uma comunidade lá, aí fui outras vezes. Nessa época ainda eu participava da comunidade ID já, lá em São José dos Campos. No começo, começamos a nos reunir. Julinho até disse que não há um fundador, irmãos que se reuniram, mas ele é o fundador. Né? E eu participava lá, foi quando daí eu saí da ID, né? Porque eu ia para essa comunidade, morar lá, né? Ser consagrado lá. Mas no final do segundo tempo, mudou tudo lá, eu acabei não indo. E daí, na época, o padre Luiz Fernando, que era pároco na época em Santa Branca, eu fui devolver a carta de envio para ele. Ele falou, não, fica com ela. Deus pode usar você aqui mesmo na diocese. E já aquele sentimento de consagração, eu ia ser franciscano, daí mamãe me segurou um pouquinho, por causa do meu irmão e tal. Mas eu sentia muito desejo de entregar minha vida para Deus. E nesse período não tinha um chamado claro de celibato, né? Então queria viver uma vida das novas comunidades da época. Então eu peguei e acabei ficando. E nisso a gente já tinha irmãos se reunindo e também rezando e tal. Então foi quando, em 25 de março de 1998, eu, a irmã Raquel, o irmão Aparecido, demos esse passo, né? De começar, na verdade, o irmão Aparecido, e depois a irmã Raquel junto conosco, começou a comunidade Fanuel. Na época ainda, não tinha nada de dependência química, nada de trabalho social. O objetivo era a evangelização, né? Nós começamos a comunidade... Voltado só para a religião. Mesmo. Só para a religião, naquela época era só para a religião. Só que, quando a gente começou, né, a ter as experiências, começamos a atender as pessoas sempre vinham com problemas que iam... A religião era importante, a oração era importante, mas elas precisavam de algo mais. Foi quando Deus nos chamou a fundar a instituição, né? Eu me lembro que daí a gente começou a fazer uma missão em Caçapava, né, no Instituto Santa Teresa d'Ávila, que era uma casa de recuperação, e conhecemos um menino que era aqui de Jacareí, que estava internado lá. E a gente ia, eu e o Aparecido se revezava para ajudar o irmão Bailon, na época ele estava sem gente lá para trabalhar. Aí a gente participou aqui de um evento da Secretaria de Saúde sobre violência. Era um misto. Na época, acho que o secretário era o Frei Vitória. Aí a gente participou desse evento, daí conhecemos uma assistente social que estava lá, todo mundo veio falar com a gente quando a gente se apresentou, que era uma comunidade de jovens e tal. E foi aí que começou a vir ainda mais as demandas dos adolescentes e tal. E a gente chegou um momento que Deus falou que a gente tinha que se organizar. E daí uma pessoa muito importante para nós, no começo também, foi o Dr. Walter de Souza. Nosso primeiro estatuto foi o Dr. Walter que nos ajudou a fazer. Que foi vereador também, né? Que foi vereador, Na época ele trabalhava na APAC, né? Era presidente da APAC e tal, e a gente acabou daí também fazendo o trabalho na APAC com ele. Foi assim que começou. Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.